Olá, o meu nome é Luísa Helena e aqui comigo estão a Luísa Montanheri, a Aline Cunha Penélope, o Ian Tarik dos Santos e o Rafael Barão. Neste podcast, o nosso foco será falar sobre como a política externa da ditadura militar de 1964 afetou o próprio Itamaraty. O nosso tema foi escolhido com base em um artigo da Alessandra Beber Castilho, que foi encontrado pela Aline, e intitulado O Golpe de 1964 e a Política Externa Brasileira dentro do Contexto Repressivo. O artigo é de 2014 e logo no começo a autora comenta sobre a atuação do Itamaraty em si na ditadura, o que é pouco destacado quando comentamos a política externa da época. O Itamaraty é o nosso ator social, então, e junto com ele os diplomatas que foram beneficiados ou não pelo regime. Para contextualizar por que a gente escolheu esse tema, eu vou usar uma citação da página 59, ali da Alessandra, que diz o seguinte, entre aspas, o Itamaraty, embora possua uma imagem autônoma, distante de querelas internas, tornou-se peça do aparato repressivo. Não houve comissão de inquérito externa para analisar o MRE, sendo a única instituição que não passou por tal procedimento, devido à identificação que os militares tinham para com os diplomatas, chamados de militares à paisana, dado a estrutura hierárquica e o alto grau de especialização da organização. Aqui ela está citando o Vizentim 2008. Simultaneamente, porém, diplomatas mais exaltados ligados à política externa independente foram compulsoriamente aposentados ou colocados na geladeira, transferidos para postos secundários. Fecha aspas. Então, é curioso pensar que o nosso Ministério das Relações Exteriores, ao mesmo tempo que levava a cabo a nossa política externa, ele era afetado por ela, e que os diplomatas ameaçavam a segurança de brasileiros exilados no exterior, como a gente vai ver mais pra frente, mas também podiam ser ameaçados e perderiam seus cargos por causa disso. A Alessandra ela traz muitas informações de como o MRE foi um aparelho de repressão internacional, e a gente ajudou até em tentativas de golpe na Bolívia, tiveram duas na época do Médici, mas eu acho que é uma boa a gente começar pelo governo do Castelo Branco. No governo Castelo Branco, na ditadura militar brasileira, a repressão política nunca foi exercida por uma só organização. Houve a combinação de instituições distintas, com preponderância das Forças Armadas, além de papéis importantes desempenhados pela Polícia Civil e Militar. Também ocorreu a participação de civis que financiavam ou apoiavam as ações repressivas. E essa forma de atuação foi incrementada principalmente a partir de 1969. Em especial em São Paulo, por meio da Operação Bandeirantes, a OBAN, e depois com o destacamento de operações de informações, e Centro de Operações de Defesa Interna, que seria o DOI-CODE, que se instalaram em várias capitais do país. Com isso, a colaboração do Ministério das Relações Exteriores com a política repressiva de regime na área de informações não se limitou às atividades de Centro de Informações do Exterior, o CIEX. A estrutura clandestina criada em 1966 no âmbito da interlocução com os serviços de inteligência estrangeiro, em paralelo, havia no MRE, como em todos os outros ministérios civis, uma divisão de segurança de informações, o TSI. O CIEX e a DSI foram os dois pilares da colaboração do MRE com o aparelho repressivo. Eles atuaram tanto na vigilância dos brasileiros fora do país, como na produção de informações visando subsidiar o Serviço Nacional de Informações, que é o SNI, e os órgãos de inteligência das Forças Armadas e da Polícia Federal, coadjuvando a ação dos órgãos de repressão. Ambos estavam diretamente subordinados ao gabinete do Ministério do Estado das Relações Exteriores, ou à Secretaria-Geral. Em paralelo, a DSI e o MRE foram criados em 1966 e o CIEX é voltado não apenas à coleta, mas, sobretudo, a busca de informações, a aquisição de informações com uso de meios encobertos, não raro clandestinos, e o comando de métodos da organização do CIEX
parece ter seguido um modelo simples. Um núcleo, né, que, como abre aspas, central, né, comunicava-se por meio de canais próprios e exclusivos com as bases, instaladas de forma dissimulada em missões diplomáticas e repartições consulares brasileiras. Não há registro de bases que funcionam fora da rede posto do MRE, tampouco ter existido mecanismo de comunicação direta entre as bases por meio de sistema instalado pelo CIEX, né? E vale lembrar também que a intervenção do Brasil na República Dominicana de 1965 ocorre após o rompimento de relações com a China, né? Da prisão e a tortura de 9 membros do escritório comercial da China no Rio de Janeiro, acusado de subversão e expulso somente um ano depois, né? E o que eu posso falar também mais sobre o CIEX, né, dentro do Ministério das Relações Exteriores, que foi criado em 1966, né, como eu disse anteriormente, e ele funcionou até a década de 1980, quando suas funções foram absorvidas pela Divisão de Segurança e Informações, né, o DSI. E também é bom lembrar que os principais focos de atuação do CIEX foram os países do Cone Sul da América Latina, nomeadamente o Uruguai, a Argentina e o Chile, onde houve grande número de exilados. Na Europa, o CIEX teve as bases em Paris, Lisboa e capitais de países comunistas, como Moscou, Praga, e na década de 1980, acompanhando as novas orientações do Sistema Nacional de Informações, o SISNE, o órgão mudou de foco, privilegiando as análises de conjuntura em detrimento das atividades individuais. E é isso. Vou passar agora para a Luísa, né, para continuar essa parte. Bom, então durante a ditadura militar, né, muitos representantes do Itamaraty, eles foram demitidos pelos militares que usavam da Lei de Segurança Nacional para exonerar e violar a privacidade de alguns funcionários e diplomatas. E alguns desses pretextos era puramente a perseguição pela orientação sexual, né? Eles colocavam como homossexualismo ainda, né, entre aspas, né, porque essa palavra, esse termo não existe mais, né? Porque o sufixo ismo é designado para doenças. Ou até mesmo, né, ali naquela época, por motivos muito torpes, né? Até porque uma parcela de funcionários humildes também foram demitidos, como serventes, porteiros, motoristas, enfim. Então, a homofobia, por parte dos militares, era a principal justificativa para exonerar diplomatas de seus cargos. E sendo encarado também como uma caça às bruxas pela Comissão de Investigação Sumária, que na época foi instalada para colocar em prática a cassação de todos os escalões do Itamaraty, dando origem ali, né, ao maior expurgo da história da diplomacia brasileira em 69. E somente duas dessas exonerações, eu quero destacar aqui, de diplomatas, foram por motivações puramente políticas, né? Não foram motivos torpes ou perseguição pela orientação sexual, enfim. E como a lista ela foi criada pelo ministro Magalhães Pinto e chefiada pelo embaixador Antônio Cândido da Câmara Canto, em vez de eles buscarem perseguir esquerdistas, eles acabaram mirando nos funcionários do Itamaraty, que supostamente, né, afrontaria ali os valores do regime militar na época, e para isso, para a perseguição em si, a vida privada dessas pessoas era importante para que a exoneração acontecesse. Mas algo interessante aqui eu quero destacar aqui dessa história é que o Vinícius de Moraes também percorreu a carreira diplomática, além de ser cantor, compositor, poeta e dramaturgo. E a perseguição com ele era pelo fato dos militares também usarem a desculpa de o Vinícius estar vinculado à arte, né? Já que esse não era um campo de interesse durante o intervalo democrático. E também por ele ser considerado, entre aspas, ali, boêmio, né?
vagabundo, como eles colocavam de fato. Esse acontecimento da exoneração do Vinícius de Moraes, ele foi dos grandes, dos maiores e grandes desgostos da vida dele, segundo o pesquisador Ricardo Cravo Albim. E outro fato interessante é que dentre os diplomatas exonerados, a gente teve o pai do Sérgio Vieira de Mello, que foi morto ali em 2003 numa missão pela ONU em Bagdá, e por isso, né, que o Sérgio se voltou para a carreira na ONU, porque ele não queria servir a casa que exonerou o pai dele. Então, dando continuidade para a comissão que foi instaurada em 69, eles procuraram também informantes, né, dentre civis e militares que pudessem fornecer mais informações para dar continuidade à perseguição. E aí, a Arapongas das Forças Armadas, por exemplo, cedeu mais de 80 fichas individuais de diplomatas. Então, a lista da comissão, né, tiveram apenas 5 integrantes poupados até a publicação das aposentadorias por um ato do presidente Costa e Silva. Então, ao final de abril, né, ali em 69, cerca de 13 diplomatas, 8 oficiais de chancelaria e 23 servidores administrativos acabaram perdendo seus cargos. E todos esses decretos a gente pode ver ali de cassação. Eles ocupam 3 páginas do Diário Oficial do mesmo ano, ali em abril de 69. Boa, Luísa. Esse caso do Vinícius de Moraes realmente é bastante importante para a gente entender ali o que aconteceu à época. Mas para expor melhor ainda a situação, eu vou trazer um caso do Paulo Dionísio de Vasconcelos, que foi um diplomata, que ele servia na Embaixada do Brasil em Haia, na Holanda, e ele apareceu morto na década de 70 dentro de seu carro. E foram identificados neles alguns pequenos cortes no pulso esquerdo e também um ferimento profundo no pescoço. E esse caso ele levantou muita suspeita de motivação política. Qual era o contexto na época? A gente tinha durante a ditadura diplomatas que ajudavam tanto na própria vigilância e até na perseguição a exilados políticos, mas também a gente tinha outros diplomatas que eram detidos e expulsos sob acusação de colaborar com organizações de esquerda e contra a ditadura ali. E na investigação desse caso do Paulo Dionísio, concluiu-se que ele havia cometido suicídio. Mas alguns órgãos de imprensa, alguns colegas de Itamaraty e também familiares levantaram dúvidas sobre o inquérito. E aí surgiram novos fatos, depois, nos meses seguintes, que aumentaram essas incertezas, mas as autoridades pouco se mexeram para desvendar e o episódio acaba caindo, na real, no esquecimento da opinião pública ali. Mas 50 anos depois do caso, dessa morte misteriosa, o jornalista Eumano Silva, no livro A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura, ele faz uma reconstituição do que aconteceu ali. Ele traz algumas revelações, como por exemplo, 3 horas depois ali que aconteceram as investigações, as buscas ali, nada tinha sido encontrado para incriminar ou deixar claro que outra pessoa havia cometido aquele crime, mas somente 10 horas depois das buscas ali, numa segunda busca, que foi encontrado uma suposta lâmina de barbear que teria deixado claro que foi cometido suicídio pela parte ali do diplomata. Mas é uma coisa assim que ficou bastante confusa porque foi bastante tempo depois, né? Então alguns acusaram da própria polícia ali estar incriminando ou montando uma cena de crime forçado. E naquelas mesmas semanas de agosto de 70 ali, o diplomata também recebeu algumas cartas com acusações, sendo ameaçado. As cartas de fato não eram tão concretas assim, não foi de fato comprovada a veracidade delas. Mas apesar de não ter ficado claro isso, apesar de não ter ficado claro o motivo da morte, a investigação revela muito que há sim essa possibilidade do crime ter sido cometido por viés político e traz muito à tona como que o Itamaraty ajudava na opressão da ditadura e como outros diplomatas ali eram perseguidos na época. Bom, agora que a gente conseguiu compreender e entender o panorama completo, geral, de como foi a atuação do Itamaraty durante a ditadura militar no Brasil e como foi essa influência, né, na política externa do nosso país,
queria entender agora um pouco mais sobre a interferência que isso tem nos dias atuais, né? A gente sabe que houve sim influência na política externa durante o regime militar pelo Itamaraty e também por outras instituições, né? Mas como que isso afeta os direitos humanos? Como que isso reflete na atualidade, né? Um caso interessante que cabe mencionar aqui é que recentemente, na turma de 2020 e 2021 do Instituto Rio Branco, né, da formação dos diplomatas brasileiros, foi escolhida como patrono de uma turma, dessa turma, o José Pinheiro Jobim. Ele foi o único diplomata morto durante a ditadura militar. Isso foi em março de 1979, quando o corpo dele foi encontrado na Barra da Tijuca. A Comissão Nacional da Verdade, inclusive, retificou o atestado de óbito, onde consta que o culpado pela sua morte foi o Estado brasileiro por razões políticas, né? E nessa luta de mais de 40 anos, a gente não sabe ainda quem foram os mandantes desse homicídio, né? Ainda foi inconclusa. E os papéis que ele guardava em uma mala que estava com ele no momento sobre as memórias de Itaipu nunca foram encontrados. Então ainda é um caso, uma ferida aberta do Itamaraty. E ainda mais importante do que isso, né, foi que isso aconteceu recentemente, ainda durante o governo Bolsonaro, e ele quebrou uma tradição de mais de 70 anos e não compareceu presencialmente à formatura desta turma. E ele simplesmente passou, ele entendeu o recado, né, dos alunos, ele não gostou, além de não comparecer à cerimônia, ele enviou apenas um breve vídeo onde ele leu um texto formal, né? Então essa tradição de mais de 70 anos que foi respeitada mesmo na ditadura, para mostrar o quanto que de fato eles cutucaram uma ferida aberta, né? A política externa do nosso então até presidente, então acaba por ocultar e disfarçar esses eventos ocorridos na ditadura militar, né? Aqui também cabe mencionar o exaltamento do general Ustra durante a sessão de impeachment da presidente Dilma e que demonstra o quanto que a política externa dos últimos anos tem sido retroativa quando se trata de direitos humanos também, né? Um outro exemplo também de uma tentativa de restituição do Itamaraty foi uma cartilha que foi desenvolvida para alertar, não coibir, mas alertar o público, a população LGBTQIA+, que vai viajar para países onde essa questão acaba por ser ainda sensível, né? Então, para proteger essa população, para conseguir ter uma orientação e evitar danos a integridade dessas pessoas. A gente sabe que tem muitos casos em alguns países mais tradicionais, onde de fato é um risco ser quem você é, né? Ser LGBTQIA+. E aí, dessa forma, o Itamaraty elaborou essa cartilha de forma a tentar coibir, né? Evitar que algo a mais aconteça. Mas a princípio é isso. E reforçando o quanto que tem afetado, né? A gente conseguiu concluir que a política externa durante a ditadura militar ela foi extremamente afetada ali pelos atos de infração dos direitos humanos e como hoje em dia a gente visualiza cada vez voltando, né, ao cenário político que a gente tinha de repressão e de exaltamento, né, dessas pessoas que cometeram esses crimes. Muito obrigada, e é isso. As referências utilizadas no nosso podcast incluem, além do artigo da Alessandra Beber Castilho de 2014, também a parte 1 do relatório da Comissão Nacional da Verdade, principalmente capítulos 4 e 5, além de notícias e artigos tratando sobre os casos de Vinícius de Moraes, Paulo Dionísio, entre outros.